Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, domingo 25 de janeiro de 2026. Vamos falar do Corinthians, a novela que é o Corinthians, com essas possíveis futuras contratações. Corinthians que está aí no mercado, está buscando aí reforços. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueçam de se inscrever, de me seguirem lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição e vamos lá falar do Corinthians hoje. Corinthians que desde a semana passada, na verdade já tem umas 2 semanas, tá aí uma novela com o volante Alisson do São Paulo. Contrata, não contrata, vem, não vem. Aí em um momento tava tudo certo pro Alisson vir, depois desistiu da contratação e agora volta de novo a querer a contratação do jogador que foi pedido do Dorival Júnior. E aí na semana passada saiu a notícia de que o Corinthians ia pagar 1 milhão à vista pela contratação do Alisson, por empréstimo com opção de compra. E os outros 500 mil, porque a operação ficou em 1,5 milhão, mais algumas metas aí que o Alisson, caso o Alisson alcance, ficou estipulado que 500 mil ia ser pago de forma parcelada. Até aí tudo bem, né? Chegou o dia do pagamento, provavelmente o dia do pagamento para a transação ser efetuada. O Corinthians alegou que não tinha o dinheiro no caixa. E aí até o momento o Alisson não veio e também o Alisson parece, ao meu ver, que não vinha sendo relacionado em alguns jogos do São Paulo. Mas até aí eu não sei como dizer como falar essa frase, mas isso já acabou virando um pouco corriqueiro aí no ambiente do Corinthians. Mas eu vou explicar o porquê corriqueiro. O Corinthians estava desde ano retrasado no mercado, comprava o jogador e ficava na hora do vencimento do boleto, digamos assim, na hora de fazer o Pix, não fazia. E aí esse atual presidente começou a regularizar algumas coisas. Então o torcedor ficou esperançoso de que pelo menos agora o Corinthians pisasse um pouco mais o pé no chão. Por que eu estou falando isso? Existem 2 motivos reais para o Alisson não ter vindo nesse momento para o Corinthians. O primeiro motivo é essa questão mesmo da grana, possa ser realmente que o Corinthians não tenha o dinheiro de imediato, mas acho difícil. Acho que o Corinthians tem sim o dinheiro, mas o motivo que eu acho que é o principal, e esse vocês vão entender, é que se Alisson vier agora, ele não pode jogar o Campeonato Paulista. Ah, mas ele pode jogar o brasileiro já vai começar. Beleza, mas eu preciso também de jogador no Campeonato Paulista. Preciso rodar o elenco. E aí, não contar com um jogador já fica um pouco mais difícil. Então, acho que talvez seja por isso. Porque como o Alisson já foi inscrito pelo São Paulo, o regulamento do Campeonato Paulista é claro nisso aí. O jogador que já é inscrito não pode disputar por outra agremiação. E isso também me lembra da época que o Pinóquio assumiu a presidência do Corinthians e tentou tirar o treinador de um outro clube. E a equipe de staff desse Pinóquio não leu o regulamento do Corinthians, do Campeonato Paulista. E sabia que, como não leu, acabou cometendo uma gafe de contratar o treinador sem que o treinador pudesse assumir o clube. Mas até aí, né? Coisas que acontecem com quem é novato aí, com quem é estagiário, digamos assim. Mas, nesse caso de Alisson, acho que essa explicação é um pouco mais plausível. Mas, se o Corinthians também não tiver com dinheiro para poder bancar o 1 milhão à vista, eu posso falar paciência, mas é uma situação bem bizarra e bem engraçada. Um clube de futebol prometer uma coisa e não cumprir, mas isso acaba sendo bem normal no mundo do futebol, infelizmente. E aí é onde chega o nosso segundo ponto, a nossa segunda pauta, que é a possível contratação do Rony pelo Corinthians. O Rony está no Atlético Mineiro e o Corinthians demonstrou interesse no Rony depois da negociação frustrada com o Botafogo pela contratação do Júnior Santos. O Corinthians estava sondando o Júnior Santos, mas o Botafogo negou todas as investidas, então a negociação para o Júnior Santos já foi encerrada, foi dada por encerrada. Esse atual diretor do Corinthians, o Marcelo Paes, ele busca uma saúde financeira melhor para o time,
está conseguindo aí reduzir algumas coisas, reduzir alguns custos. E o principal objetivo é reduzir a folha salarial. O problema todo são dos jogadores que já estão presentes no Corinthians. Óbvio que eles não vão querer reduzir salário, mas os novos já serão contratados nesse novo modelo de gestão aí que o Corinthians está adotando, e que eu acho plausível. Você consegue contratar jogadores bons, montar um time competitivo com salários um pouco mais abaixo do que estava se prometendo pagar. Não é nem a questão do que estava se pagando, é o que estava se prometendo pagar. E aí agora o Corinthians demonstrou interesse na contratação do Rony. Minha opinião, acho o Rony um bom jogador e acho que no esquema do Dorival Júnior iria funcionar. Porque o Dorival Júnior gosta de jogar com jogadores de velocidade pelas pontas e um centroavante ali fixo. É aí onde se encaixa um pouco a situação do Pedro Raul. Mas qual é a dificuldade? O Atlético Mineiro exige o pagamento de 25 milhões de reais. Até aí ainda tem um ponto em comum. Só que o Corinthians está propondo um modelo de negócio em que trocaria o débito do do Atlético Mineiro. Quando o Atlético Mineiro comprou o Fausto Vera, que comprou por 22 milhões de reais e até hoje nunca pagou R$1, e aí é onde está. Só o Corinthians não paga? Só o Corinthians não paga. Aí o Atlético Mineiro não paga e ninguém fala nada. Tudo bem, beleza. E aí o Corinthians está propondo um modelo de negócio em que trocaria esses 22 milhões de reais pelo Rony. No máximo aí completaria o valor, que seria no caso 3 milhões de reais. O que é que está impedindo o negócio? Primeiro, o Atlético Mineiro está botando um pouco mais de dificuldade para que esse negócio seja fechado. E segundo ponto, o salário do jogador, que é visto como alto para o atual modelo de gestão do Corinthians. Poderiam chegar em um ponto em comum? Sim, poderia chegar em um ponto em comum. Mas aí ambos os lados deveriam ceder um pouco. Na verdade, os três lados deveriam ceder um pouco. O Atlético Mineiro poderia liberar o Rony em troca dessa dívida que tem com o Corinthians. E sinceramente, pelo tempo que já tem a dívida, deveria era tomar vergonha na cara, entregar o jogador e ele dizer: você não me deve mais nada. Porque se for levar em consideração juros e correção monetária, já passa de 22 milhões, já passa dos 25 milhões e muito. Então é muita cara de pau do Atlético Mineiro ainda querer tirar onda com o Corinthians. Porque o Corinthians, com o Félix Torres para sair de transfer ban, teve que pagar um pouco de juros ainda. Mas tudo bem. Segundo ponto, o Rony também deveria ceder um pouco sobre essa questão salarial para poder chegar no Corinthians. E o terceiro ponto, o Corinthians também poderia chegar ali em um denominador comum com o jogador e a gente para conseguirem ali conseguir efetivar essa contratação. Eu vendo aqui alguns comentários de torcedores, principalmente dos mais fanáticos. Alguns são favoráveis, outros são contra. Os que são favoráveis acham que ele pode ajudar ali, principalmente nessa questão da armação de jogadas. Os que são contra acabam tendo um pouco de remorso da época que o Corinthians sondou o Rony, se eu não me engano, lá em meados de 2019, e o Rony acabou escolhendo o Palmeiras. Mas o fato é um jogador interessante, principalmente ali para a posição que o Corinthians precisa. Ele joga em ambas as pontas, consegue jogar bem em ambas as pontas, joga melhor pelo lado esquerdo, mas ele consegue jogar bem em ambas as pontas. Se precisar também jogar como centroavante, joga. Então acho que é um jogador um pouco versátil, que pode ajudar bastante aí o time, e principalmente aí nessa nova arrancada, nessa nova montagem do elenco. O Marcelo Paes está estudando bastante. Ele prometeu que está aí estudando a possibilidade de trazer uma outra contratação de impacto para o Corinthians, mas nas condições que o Corinthians está propondo atualmente, está oferecendo. Essa semana ele deu entrevista falando sobre isso, mas por enquanto as negociações estão em segredo. E também essa semana o que agitou bastante aí as redes sociais foi o Memphis Depay. Memphis Depay retirou o arroba do Corinthians da seleção holandesa. Logo depois colocou o arroba da seleção holandesa e não colocou o arroba do Corinthians. E aí especula-se. Aí os teóricos da conspiração começam a mirabolar várias teorias sobre o futuro do Memphis Depay.
Uns já começaram a falar que ele estava negociando com algum outro time, outros já começaram a dizer que era uma música nova que ele tá promovendo, outros falaram que era jogada de marketing, enfim. Vamos aguardar para saber o que vai acontecer aí com o Memphis Depay, se vai renovar, se não vai renovar, se vai concluir, terminar o contrato e vai-se embora. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, se vai reduzir salário, se vai, enfim. O torcedor do Corinthians que gosta um pouco mais do tipo do jogador, que gosta do jogador, torce para que ele renove o contrato. Já os que não gostam dele, torce para ele buscar logo o rumo dele e sair o mais rápido possível do Corinthians. Eu particularmente prefiro que ele fique, porque é um jogador que já se mostrou bastante importante, principalmente em alguns momentos decisivos do clube. O Campeonato Paulista foi importante, foi decisivo. Copa do Brasil foi muito decisivo. Então, é um jogador que eu gostaria muito que permanecesse no Corinthians e que renovasse o contrato para jogar essa Libertadores agora desse ano. Esperamos que ele seja bastante decisivo, consiga atingir aí as metas do time, não só dele, mas do time, para que o Corinthians consiga voltar aí ao patamar que era para estar desde quando o Corinthians conseguiu ganhar grandes títulos, começou a ganhar grandes títulos, e não era nem para nunca ter caído desse patamar. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo e é nóis!